Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós estamos fechando um ciclo. Falamos sobre a postulação, falamos sobre as provas e agora vamos discutir um pouquinho a decisão judicial no Código de Processo Civil, focada especialmente na ideia de processo coletivo nas ações civis públicas. O Código de Processo Civil estabeleceu algumas mudanças na premissa das decisões judiciais. A primeira delas é a chamada primazia do julgamento do mérito, contida lá no artigo 352. A ideia da primazia do julgamento do mérito é a premissa de que toda vez que haja um problema relacionado a pressupostos processuais, a condições da ação, a quaisquer elementos que possam gerar a extinção do processo sem análise do mérito, é dever do juiz colaborar, cooperar com as partes para que esses problemas sejam solucionados e não acarretem a extinção do processo sem julgamento do mérito. Isso porque a extinção é uma perda de tempo e de recursos. A gente precisa se lembrar sempre que o serviço público justiça implica um custo significativo para o Estado e para o cidadão brasileiro. De acordo com a última apuração do Conselho Nacional de Justiça, a justiça brasileira, isso não inclui Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, apenas o Poder Judiciário brasileiro custa para cada cidadão do nosso país mais de R$300 por ano. Isso significa um valor significativo que precisa ser recompensado num serviço eficiente. E o serviço mais ineficiente possível é aquele que acarreta a extinção sem julgamento de mérito, porque a atividade processual se desenrola e não produz nenhum resultado social significativo. A segunda premissa é a premissa de que, no âmbito, sobretudo do processo coletivo, nós devemos priorizar a solução dos conflitos para o grupo que ali se envolveu. Infelizmente, os tribunais brasileiros ainda têm uma consciência muito limitada desse dever, dessa situação. Nós veremos um precedente do STJ especificamente relacionado não ao Ministério Público, mas ao exercício da atividade processual coletiva por associações. E o que a gente vai perceber é que, no caso das associações, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal têm consolidado uma jurisprudência progressivamente restritiva às prerrogativas das associações, fazendo com que cada vez mais esses entes privados sejam limitados e eventualmente excluídos da representação coletiva. Por esses precedentes, nós teremos progressivamente um processo coletivo que se apoiará em entes públicos. Já se apoia porque sabemos que o Ministério Público é o principal autor coletivo e isso avançará cada vez mais tendo em vista esses entendimentos restritivos da competência das associações e, digo eu, restritivos por único e exclusivo critério de preconceito. Não existe uma pesquisa empírica que demonstre que as associações desempenham mal essa atividade. Em princípio, as associações desempenham bem essa atividade. A questão é que nós temos um certo receio de que entes privados atuem nesse processo. Por essa razão, os precedentes estão restringindo cada vez mais a abrangência das decisões relacionadas a processos coletivos iniciados por associações. O Código de Processo Civil tem um aspecto bastante singular e muito importante para o processo coletivo, que é a possibilidade do julgamento antecipado parcial de mérito. Se você tem experiência em processo coletivo, você deve saber que, na maior parte dos casos, o inquérito civil, que nós discutimos na semana passada, é toda a prova suficiente para o julgamento do caso. Isso faz surgir a possibilidade, descrita no artigo 355 do CPC, do julgamento antecipado do mérito,
ou seja, da produção da sentença pelo juiz sem que haja necessidade de abertura da fase probatória. Disso todos nós já sabemos, não é nenhuma novidade, já existia no Código de Processo Civil de 1973. A grande novidade, contida no artigo 356 do CPC de 2015, é a possibilidade de que esse julgamento antecipado ocorra de modo parcial, que seja julgado um ou algum pedido, ou ainda parcela de pedido, que já estejam prontos para julgamento antes que a fase probatória se inicie. E, uma vez julgado esse pedido, a fase probatória se inicia apenas em relação àqueles que demandam prova. De todas as ideias que o CPC de 2015 implementou no sistema brasileiro, essa talvez seja a mais interessante. Nós agora temos a possibilidade de pedir ao juiz que, antes de iniciar a fase probatória, julgue todos aqueles pedidos que dispensam provas e inicie a fase probatória apenas quanto àqueles que demandam provas. Nós, portanto, desvinculamos a ideia de sentença da ideia de mérito. Até 2015, só se julgava o mérito na sentença. A partir de então, nós passamos a poder julgar o mérito também em decisões interlocutórias. É possível, então, que você tenha fragmentos de mérito distribuídos em várias decisões interlocutórias ao longo do processo. Essas decisões não constituem tutela provisória. O julgamento do mérito, nesse caso, é realizado mediante cognição verticalmente exauriente e, portanto, se não houver recurso, essa decisão transita em julgado definitivamente, não cabendo nenhum tipo de revisão posterior que não seja na via da ação rescisória. Como eu tenho dito, trata-se de uma decisão interlocutória com alma de sentença. E se você tiver que recorrer dessa decisão, você fará um agravo de instrumento com alma de apelação, porque esse agravo tratará do mérito daquilo que foi definido. Ironicamente, como o CPC foi escrito por várias pessoas, a decisão interlocutória de mérito é melhor que a sentença. Se você conseguir, e é por isso que eu estou me preocupando tanto com esse ponto, se você conseguir obter todo o julgamento do mérito, ou quase todo o julgamento do mérito, em decisões interlocutórias, isso é melhor do que obtê-lo na sentença. Porque a decisão interlocutória de mérito é recorrida pelo agravo de instrumento, que não tem efeito suspensivo automático indiscutivelmente, embora no processo coletivo, de modo geral, a apelação também não tenha, há discussões quanto a isso. E segundo, a executividade provisória dessa decisão independe de caução por expressa disposição de lei, coisa que não ocorre em relação à sentença e que gera no processo coletivo intensos debates. Muita gente tem dúvida sobre o limite da executividade provisória das decisões processuais coletivas. Caso você não consiga, entretanto, obter essa decisão interlocutória de mérito, o próximo passo será uma decisão de saneamento. A decisão de saneamento e organização do processo também foi bastante valorizada pelo CPC lá no artigo 357. A ideia é que não se inicie a fase probatória sem que se desenvolva uma atividade de ordenação do processo para que essa fase probatória, que é custosa e demorada, seja o mais eficiente possível. Basicamente, nessa fase de saneamento, o juiz definirá quais são as questões fáticas e, novidade, quais são as questões jurídicas controvertidas naquele processo. Os juízes, você sabe, raramente faziam isso. O mais interessante do artigo 357 é que agora chegou a hora de nós pararmos de reclamar do juiz. Em vez de você continuar reclamando que o juiz não faz o saneamento, o Código te dá uma alternativa.
faça você mesmo. Esse é o código da bricolagem. Se você está insatisfeito com o juiz que não faz, faça você mesmo o trabalho. O código permite o chamado saneamento consensual. Você e o réu podem sentar e fazer um saneamento por consenso, por acordo, e dizer, réu, vamos conversar, a gente não precisa fazer acordo não, mas vamos conversar sobre quais são as questões fáticas e as questões jurídicas controvertidas nesse caso? Muita gente me diz, isso é uma ilusão, nós nunca conseguiremos fazer isso. Ao que eu sempre respondo, mas será? Será que nós não somos civilizados o bastante no âmbito do processo civil para discutirmos quais são as divergências que nós temos? Nós não precisamos ter nenhum acordo, nós só precisamos concordar sobre quais são as divergências. Isso é o saneamento consensual. E o código também permite, também no artigo 357, o chamado saneamento compartilhado, que é o saneamento feito em audiência pelo juiz com o apoio das partes, compartilhado pelas partes. Cada vez mais o saneamento compartilhado vem sendo feito por juízes em ações civis públicas. O saneamento consensual ainda é bem pouco comum, e isso é algo para que nós modifiquemos. Mas o saneamento compartilhado tem sido feito, porque as ações civis públicas são muito complexas, muito confusas muitas vezes, e o juiz é o sujeito que menos entende o que está acontecendo ali, porque ele não se familiariza com a ação da mesma forma que nós. Toda vez que você for reclamar de um juiz, lembre-se de que ele recebe toda a informação de uma vez com a petição inicial, enquanto você recebe essa informação ao longo de meses, às vezes ao longo de anos da tramitação do inquérito civil. Então há uma dificuldade inerente para o juiz de conseguir obter a informação necessária e se apropriar dessa informação para poder decidir adequadamente. Feito esse saneamento, nós teremos condições muito mais propícias de conduzir a fase probatória e aí obter uma sentença adequada, uma sentença que enfoque realmente as controvérsias que existem no processo coletivo. Eu não quero falar de sentença especificamente nesse momento, porque teremos oportunidades futuras. Eu quero conversar um pouquinho com vocês exatamente sobre a possibilidade de cumprir provisoriamente as decisões judiciais. Nós sempre cumprimos liminares, nós sempre tivemos o hábito de cumprir tutelas provisórias antes que o processo acabe, mas nós temos muito pouca tradição de cumprir sentenças ou agora decisões interlocutórias de mérito antes que o processo acabe. Isso é algo para ser corrigido. A execução provisória ou o cumprimento provisório da decisão é tão importante quanto a obtenção da decisão, tendo em vista que é ele que realiza o direito e é ele que realiza uma premissa extremamente importante para nós, que é a ausência de efeito suspensivo dos recursos, seja da apelação, seja dos recursos especial e extraordinário. Para que serve toda a nossa defesa teórica de que a apelação não tem efeito suspensivo no processo coletivo, se, na prática, nós não executamos a decisão enquanto a apelação não é julgada? Pesquisa realizada no âmbito do Ministério Público Federal demonstrou que, sequer quando há o julgamento em segundo grau, é normal que se inicie a execução. Na maioria dos casos, a execução só é iniciada depois que todos os recursos se esgotam e que há o trânsito em julgado. Isso significa que nós estamos, sem disposição legal, abrindo mão de uma das coisas mais importantes do processo coletivo brasileiro, que é a executividade imediata da decisão em primeiro grau. Como o processo coletivo é longo e complexo, nós acabamos prejudicando a efetividade da decisão e prejudicando, sobretudo, a efetividade daqueles direitos que nós queremos proteger. É com isso que eu concluo essa aula de hoje, com o nosso pensamento voltado para
efetividade, com o nosso pensamento voltado para o que nós queremos produzir para a sociedade dentro do processo coletivo. Afinal de contas, o processo, pelo processo, interessa muito pouco. Um abraço, até a próxima.